Link, você acha que alguém nasce para algo? Não. Por exemplo, a Duda nasceu para jogar vôlei de praia. Não, não. Embora existam pessoas, por exemplo, sei lá, Michael Phelps, não é que ele nasceu para natação, mas ele tem uma disposição genética que permite ele ser um nadador exímio. Agora, você tem casos, isso é interessante, né? Sério, isso aqui parece um papo, né, coach e tal, mas agora vamos aprofundar isso aqui, isso é um papo interessante. Muitas vezes a gente entende que a pessoa nasceu para algo, ou que a pessoa cumpriu o seu destino, quando o seu talento se encontra com a realização. Só que muitas vezes isso é fonte de sofrimento. Existem casos de pessoas profundamente talentosas em alguma coisa e elas detestam exercer esse talento. É o caso de atrizes ou atores que de repente desistiram, até em torno, embora aqui eu tô supondo, né? Nunca vi ela falando nada, mas eu acho que tem um pouco a ver em cima dessa aura na figura da Ana Paula Arósio, né? Que o pessoal tem, assim, uma coisa que era uma grande atriz e que encheu o saco de atuar, cara. Simplesmente encheu o saco. Ah, bom, ela tem o talento? Tem, mas ela não se realiza nisso. O Michael Phelps, por exemplo, seria engraçado se aquele cara que consegue quebrar todos os recordes dissesse: eu não gosto de nadar. E tu tem casos assim. Eu soube de um nadador, não vou lembrar agora quem o nome, brasileiro, se eu não me engano, brasileiro, que falou: bicho, eu consegui algumas medalhas e tal, porque eu conseguia nadar rápido, mas hoje que eu não sou uma nadadora, eu nem numa piscina entro, porque eu nunca fui feliz fazendo aquilo ali. Às vezes você é muito talentoso em algo que você não gosta de fazer. Isso é impressionante, né? O Daniel Day-Lewis, basicamente, 2 Oscars. Pois é, ali eu não sei o que rola com ele, mas parece que é um negócio que realmente tem um pessoal que fala. Até eu vi no Inteligência Limitada ali, 2 críticos de música, não vou lembrar o nome deles aqui, mas eles falando que eles acreditam que a Cássia Eller, né, uma certa, antes mesmo da morte dela, mas ela já estava numa bad, ela vinha acumulando uma bad, porque a Cássia Eller não queria ser famosa, ela gostava de fazer música, mas a fama junto já incomodava. Ela queria tocar no barzinho, enfim, ela queria ser a eterna cantora de barzinho. Não sei se isso é verdade, se é mentira, foda-se, mas essas narrativas a gente encontra realmente, né, de pessoas que se realizam às vezes naquilo que não é necessariamente o lugar onde o talento dela mais brilha. Boa noite, Link. Tava discutindo com um amigo e ele veio com um papo de alta versus baixa literatura. Achei muito elitista. Como é que tá esse debate hoje na cadeia? Ele tá morto, cara. Quem fala isso é uma múmia. Não, esse debate nem existe mais, alta e baixa literatura. Não tem. Ele só, essas categorias só fazem sentido se você pensa elas enquanto formações de preconceito. Ou seja, vamos estudar os preconceitos, então você usa categorias que são categorias sociológicas demarcadoras de um preconceito. Aí tá, aí você pode usar. Mas não são categorias estéticas ou muito, sei lá, tu até talvez pudesse fazer algo assim, mas enfim, não se usa mais isso assim como um demarcador como um recorte artístico, né? Até porque aí também tem outra questão aí. Até porque hoje a gente vive assim, a sociedade do espetáculo avançou de tal maneira que a alta literatura não tem mais o seu reduto resguardado. A alta literatura antes tinha uma certa torre de marfim, né? Era uma coisa para poucos, era algo que acontecia às vezes só no âmbito acadêmico ou entre as sociedades do livro, né? Sei lá, Academia de Letras, essas coisas assim. Então era uma coisa meio uma coisa meio maçonaria da elite cultural, assim, né? E a alta literatura ficava para lá. Bom, vocês viram o caso recente daquela gringa americana que fez no TikTok, a tia no TikTok, falando de Machado de Assis e viralizou. Então, assim, aquilo que antes era um reduto, né, uma coisa meio exclusiva, se perdeu. A sociedade do espetáculo avançou por tudo. Então, os motivos de baixeza daquilo que chamava de baixa literatura, hoje chegaram na alta literatura. Então, se quiser chamar que por isso que vão ter os decadentistas. Aí eles vão dizer, porque agora tudo vulgarizou, blá, blá, blá. Lembrando que vulgar vem de vulgata, né? E que basicamente é aquilo que é acessível a todos. Lembramos que a Bíblia, quando foi traduzida, quando não foi mais restrita ao latim, era a Bíblia vulgata. É a Bíblia que foi pro... né? Me corrija se eu estiver falando errado. Mas foi quando passou a ter as traduções da Bíblia, tipo Lutero traduzindo para o alemão, aquelas coisas todas. Foi, não foi? Aline Gonçalves de Aguiar Silva, Linquinho, por gentileza, gostaria de te escutar sobre o atual fenômeno do aviso de gatilho no cinema, teatro e outras linguagens. Grata. Isso sempre dá polêmica, né? Olha, eu acho que o aviso de gatilho, ele é uma gentileza fracassada. É só isso que eu tenho para dizer. Aviso de gatilho é uma gentileza fracassada. Por que é uma gentileza fracassada? Eu entendo que eu entendo a nobreza do gesto de você avisar pessoas que eventualmente passaram por situações muito traumáticas de que você vai falar de algo que pode ser bastante sensível. Beleza. Só que o que é gatilho para um não é gatilho para outro. E existem N coisas extremamente inofensivas que despertam em ti um desconforto imenso.
Eu não vou falar aqui o que me desperta, até para depois ninguém ficar fazendo coisa, mas eu vou dizer para vocês, tem obras que eu já comentei no canal, que o que me pegou não eram as partes mais gore ou violento, não, o que me pegou às vezes eram pequenas sugestões ou pequenas ideias, coisas que talvez para uma grande maioria das pessoas são coisas extremamente inofensivas e me deixaram mal pra caralho, porque mexeram com experiências minhas. E que não tinha como, mesmo que o autor, a autora, a editora que publicou, sei lá, mesmo que todas as pessoas envolvidas tivessem a melhor das intenções, elas jamais teriam como prever que aquilo seria um gatilho para mim. Tá entendendo? Então a noção de aviso de gatilho, é isso que eu digo, é uma gentileza fracassada. Ela tende a ser aplicada para temas mais gerais, estupro, assassinato, enfim, essas coisas, mas entende? Ela não vai muito longe, né? E tem às vezes o efeito contrário. Uma vez eu recebi isso, teve um vídeo que eu fiz sobre o mangá Lady Snowblood. Assistam lá o vídeo. Inclusive tem para os membros, tem a versão sem censura. E é um vídeo que fala do gênero Rape Revenge, né? Esse subgênero muito comum, gerou muito filme ali nos anos 70, 80, de estupro e vingança, né? A mulher é estuprada e aí ela se vinga dos seus estupradores e tal. E eu fui direto ao ponto. Na thumbnail eu já avisei que era isso. E aí uma moça me mandou uma mensagem e falou, Link, obrigado por ser tão direto. Porque a pior coisa é eu não ver que esse assunto está chegando. Mas percebam, assim como essa moça achou que foi bom eu ter feito isso, provavelmente teve outros que se incomodaram. E bom, e o que eu fiz é o oposto de um aviso de gatilho, né? Em vez de eu falar aviso de gatilho, eu já começo dando um tiro. Então é isso. É por isso que eu aqui não faço alerta de gatilho, saca? Porque eu sei que, assim, pelo tudo que eu conheço de psicologia humana, eu não tenho como contemplar o que vai incomodar vocês. Às vezes sabe, isso é tão doido. Por exemplo, tô eu chamando aqui um monte de ofensa. Cusão, babaca, trouxa, aí eu uso a palavra, sei lá, cretino. Tô pegando uma qualquer. E aí você puxou que uma vez a sua mãe, numa briga horrível que você teve com a sua mãe, ela pegou e falou assim, você é um cretino, você é uma cretina. E as palavras até hoje machucam. Como é que eu vou saber? Como é que tu mesmo vai saber que essa palavra te incomoda, a não ser quando você ouve de fato? E outra, também dá para fazer uma discussão ainda mais profunda. Qual é o papel da arte, se não um deles, que é mexer com essas nossas emoções mais difíceis, de nos cutucar e tal. Eu acho que as pessoas têm o direito de não assistir as coisas, de não ver quando se sente muito incomodada, faz parte. Mas é muito difícil para a arte, estou indo até além dos artistas, para a arte como um todo, ela avisar para você isso. Muito difícil, né? Mas eu entendo as pessoas por motivos, eu também tem certos assuntos que eu evito. Então eu entendo as pessoas quererem buscar escapar de certas questões porque elas sabem que aquilo machuca muito. Mas, repito, não tem, é uma gentileza fracassada. Você talvez consiga poupar um ou dois fazendo determinado aviso, mas você ainda vai traumatizar um monte de resto de pessoas e por motivos que você, ou traumatizar ou incomodar por motivos que você nem consegue contemplar. Então, é um troço que é muito limitado. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.